Pode falar alguma coisa, Maurício, pra mim? Ô, Thiago, a tua pau com esse teu podcast aqui, cara. Isso aí. Pode fazer o corte. Cara, já tá rolando. A hora que vocês quiserem, pode começar. Maurício, fica bem de boa. Como é gravado, se errar, repete, vai de novo. Não tem... Ah, mas eu acho que um papo mais, né, tipo... que nem Gustavo de Fora. Exatamente. Acho que fica mais natural, né? Então, eu... uma coisa assim, se vocês quiserem pra dar um corte legal, falar direcionado, Maurício, te direciona pra aquela câmera pra tu falar. Vai falar pra galera, sabe? Alguma coisa que vocês prestam de cada aí. Tá. Então, pessoal, nós estamos muito contentes de estar aqui no estúdio, né, no podcast do Thiago Silva. Eu acho que o cara trabalhou pra caramba para ter algo bem legal. E é um orgulho eu ter aqui o pessoal da Go Image comigo. E eu queria falar um pouquinho sobre o Metamorfose, né, que em 2023 a gente criou o Metamorfose. E por coisas do destino que aparecem de vez em quando, a data que seria o Metamorfose era praticamente a mesma data, uma semana de diferença, que seria o OnStage. Que, se eu não me engano, em maio de 2022 aconteceu um temporal. Sim. Aí a Go Image resolveu fazer em agosto, e o Metamorfose também em agosto. Acabou que tinha outros eventos, e por o Metamorfose ser uma coisa nova que eu nunca tinha feito, faltou um pouco de experiência para gerir isso, conversar antes de fazer a data. Mas, graças a Deus, no segundo evento, um sonho que eu realizei é ter o pessoal da Go Image, que eu uso como referência na criação do Metamorfose. Eu procurei muito os cards e as pessoas que a Go Image colocava no on-stage, porque eu acredito que muito do que vem pro fotógrafo não deve ser só da fotografia. O fotógrafo ele não tem que ter como referência somente fotógrafos. Ele tem que ter um cara que conheça muito de gestão, um cara que conheça muito de psicologia, porque hoje eu acho que a questão da mentalidade é muito forte. Porque o que eu vejo, assim, que eu tenho para mim como Maurício, é que antigamente, eu falo de antigamente, né, pelo cabelo branco que eu tô aqui, né, mas antigamente, quem trazia a informação para dentro de casa? O pai. Depois disso, a mãe começou a trazer informação. E com o passar dos tempos, hoje eu vejo muito com a questão das redes sociais, muito forte, e não só rede social, tudo que a internet proporciona, a informação está igual para todo mundo. E o que vai fazer a diferença hoje não é a informação, é a mentalidade. Então vem muito do que a Go Image procura a tempo. Então é uma honra eu ter aqui o Cris e o Rafa da Go Image, né, que foram minhas referências para montar, e falo isso de coração, né? Fico até emocionado porque foi uma coisa que eu batalhei muito. Então, o que vocês fizeram muito pro fotógrafo, pra fotografia, foi excelente, de acordar a galera, não só para fotografia, mas para as outras áreas. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa trajetória da Go Image. Todo mundo sabe, todo fotógrafo sabe o que a Go Image representa para o cenário da fotografia, mas dessa ideologia, né, desse propósito que vocês tinham para o fotógrafo sair da caixa. Então é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Maurício. O prazer é nosso. Obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre o mercado, sobre a Go Image, sobre o Metamorfose. Agradecer também o host aí, o Thiago, né, que está com esse espaço maravilhoso aqui para gravação de conteúdos. Não sei se quer dar as boas-vindas também. Quero aproveitar para agradecer já, né, Maurício, porque, enfim, você falou ali uma coisa que para mim pega muito, né, no sentido de ter se inspirado um pouco, né, mas vendo o que tu já fez, né, desde a primeira edição, e a gente tendo podido ser um pouquinho de uma inspiração para isso que tu já entregou para o mercado e ainda o que tu vai entregar, para nós é motivo de muito orgulho e emocionado fica a gente, muito agradecido por estar aqui, por ter recebido o convite. Também agradecer o Thiago, que realmente a estrutura dele tá fenomenal, tá? Então não é puxa-saquismo, tá, Thiago? Mas assim, parabéns pelo local, é merecedor. E, cara, para nós é uma honra, tá? De verdade, assim, Maurício tá podendo fazer parte disso. Se quiser começar falando eu um acredito pouco, também é importante batendo... complementar, Maurício, que esse movimento que tu traz para a fotografia, para o mercado fotográfico, ele é um
um grande... uma generosidade, né? Acho que a palavra certa é generosidade para o mercado. Porque o Rio Grande do Sul, a gente tem 11 anos aí enquanto GoImage. Antes mesmo da GoImage, a gente já tinha uma trajetória na fotografia, né? E o Rio Grande do Sul, ele sempre foi muito bem visto na fotografia nacional, né? E com o tempo, isso foi diminuindo um pouco essa força que o Rio Grande do Sul tinha, né? Existiam eventos no Rio Grande do Sul, eles foram descontinuando. E ter alguém que levanta essa bandeira, que traz pessoas de fora do estado para dentro do estado, para receber conhecimento, que movimenta a região, né? Porque o Metamorfoses ele já é nacional, né? Mas ele nasceu aqui. Então, uma boa parte, né, dos congressistas, não sei hoje quantos por cento é do Rio Grande do Sul, quantos por cento é de fora, mas uma boa parte é daqui. E então fica, inclusive, a gratidão por esse movimento que o Metamorfoses faz no nosso mercado, na fotografia gaúcha, mas também na fotografia nacional, né? Precisa ter mais pessoas que levantem essa bandeira, que levem para o mercado inspiração, que falem sobre negócio, falem sobre fotografia, que possam fazer com que o nosso mercado mude de status. Afinal de contas, a fotografia ela é um negócio como qualquer outro. Então, ela precisa respirar. Isso é uma das inspirações, né? Tu trouxe na introdução a questão do GoImage on Stage. Essa é uma das inspirações da GoImage como um todo. Uma situação de inquietação, de inquietude, de querer fazer diferente, de convidar as pessoas a pensarem diferente, porque a gente acredita que essa combinação de repertórios é o que faz um negócio crescer, faz um negócio perpetuar. É o que faz um negócio ser criativo e saber lidar com os problemas e com as adversidades. E como a gente acredita que o fotógrafo, a fotógrafa, o estúdio fotográfico, a loja de fotografia, seja quem for que vive desse mercado, é um negócio como qualquer outro. Precisa ter todos esses pilares muito bem estruturados. E ver mais pessoas fazendo isso, né? Mesmo a GoImage tem o seu evento, tem a sua característica, o Metamorfoses tem a sua característica, tem o seu evento, e ver mais pessoas fazendo isso, movimentando isso com qualidade. Isso é o que nos deixa realmente gratos, né? Por saber que o nosso mercado tem pessoas pensando nele, tem pessoas querendo fazer acontecer, tem pessoas querendo fazer diferente. Então, parabéns, né, pelo Metamorfose, parabéns pelo movimento que tu tem criado para o mercado, tem criado para a fotografia, porque a gente comunga de um propósito muito parecido. Né? Que é realmente desafiar esse status comum, né, da fotografia como sendo básico, né? Às vezes o pessoal traz consigo uma questão muito de falta de autoconfiança, de não se enxergar como um negócio, e isso precisa mudar cada vez mais, né? Até porque somos, que tu comentou, né? O porquê que a gente muitas vezes coloca outros profissionais, né, para falar. Basicamente é muito simples, assim, a gente acredita, né, na GoImage que somos, enfim, todos nós somos, assim, seres plurais, a gente consome de diversas marcas, a gente, por mais que a gente, por exemplo, escute um determinado tipo musical, a gente às vezes escuta outras fontes. Logo, se a minha fotografia é base de um repertório que compõe a minha cultura, nada mais coerente do que num evento de fotografia eu colocar diversos profissionais para inserir camadas a mais nessa cultura, né? Nessa aquisição, nesse repertório. Então, eu ouvi, inclusive, numa palestra de fotografia, que a gente não fotografa só... a gente fotografa muito com os olhos, né? A gente acaba se inspirando num filme, acaba se inspirando... Então, os melhores fotógrafos, pelo menos falando do ponto de vista não só técnico, né? Mas que tem um olhar um pouco mais apurado, com certeza eles não consomem só fotografias no geral. Eles vão consumir arte, eles vão consumir tudo que possa aumentar o repertório. E aí, voltando a falar do consumo, o fotógrafo também é um consumidor. O fotógrafo também é uma pessoa que tem diversos sentimentos, como todas as pessoas têm, né? Por que não, né? Colocar coisas que sejam diferentes, que envolvam tecnologia, que envolvam a inteligência artificial, que foi o mote desse nosso último GoImage on Stage. Como é que a gente está preparado para isso, né? E dentro dessa quantidade de informação que tem na internet e como tu mesmo comentou,
por que não trazer um pouco dessa calma através da filosofia para que o fotógrafo possa poder entender as coisas e gerenciar as coisas com mais calma, sem esquecer do empreendedorismo. O fotógrafo é repleto disso tudo, e o Goimages on Stage, ele, a época foi montado pensando nisso. E, de novo, reforço que bom que isso inspirou e inspira e muda a régua do mercado, assim, né, através do Metamorfose também, que é um evento que já se consolidou e hoje faz parte do calendário fotográfico, né? Então, eu acredito muito que o Metamorfoses ele já está sendo um evento, e eu não fiz o Metamorfoses para ser um evento, um simples evento de fotografia. Não que vai vir pessoas que não são fotógrafos, mas eu creio que o Metamorfoses ele não precisa ser o maior evento. Ele precisa ser um evento desejado. É o que eu procuro, da galera do centro do país se voltar para cá, do Rio Grande do Sul. Não digo acordar, porque não é bairrismo, né, pessoal? Mas a gente sabe que existem catástrofes em todos os pontos do Brasil, todos os pontos do mundo. Mas a gente ter se reerguido, eu creio de uma forma tão rápida, após uma tragédia tão grande que a gente teve, e o Rafa me comentou isso, Maurício, que bom, a gente ficou com medo, e eu também, sim. Maurício ficou com medo, cara, será que eu faço logo? Será que é o momento? Eu acho que o Metamorfose, 40 dias após a catástrofe, foi essencial para alguns fotógrafos não deixar a profissão, para outros aumentar a autoestima, de saber, cara, as coisas estão acontecendo, as coisas vão ter que acontecer, né? E o Rio Grande do Sul tá com 2 baita movimentos. Um vocês apoiam, que é a Power, o Robson. Outro é o Metamorfoses. Tem outros movimentos também paralelos. E isso é importante, porque, que nem vocês falaram, o Rio Grande do Sul, antes da pandemia, já estava parado. Sim. E depois da pandemia, tu ter feito Metamorfose, ter vindo um evento como a Power, a gente tá balançando o cenário nacional. Não é só do Rio Grande do Sul, é o nacional. Os olhos do Brasil estão voltados para cá. E sabe uma coisa, quando tu falava, eu tava refletindo, hoje a maioria dos profissionais da fotografia são quase que solitários. O fotógrafo, uma assistente, a fotógrafa, uma assistente, 2, 3 pessoas no seu negócio. E essa trajetória, ela é muito desafiadora, né? Porque tu conseguir manter um autogerenciamento, uma motivação, uma visão para fora, aquela confiança também. E quando tu tá num evento presencial, tu percebe que tu não tá sozinho. Entende? Então, apesar de o teu dia a dia ser solitário ali, é tu contigo mesmo, é teu negócio, trabalha sozinho. Quando tu vai para algo maior, quando tu entra para uma comunidade, tu percebe que tem muito mais pessoas que passam por desafios e conquistas muito parecidas com a tua. E aí aquilo traz também uma sensação de, opa, cara, eu posso mais, eu não tô sozinho, tem gente junto comigo, tem gente pensando em mim, mesmo que o Maurício não esteja lá no dia a dia desse estúdio, entende? Mas a partir do momento que tu cria um movimento, que tu cria um evento, tu cria um espaço para convivência, para discussão, para absorção de conteúdo, ambiente de feira também, porque a gente também tem que olhar para um evento não somente com o palco, né? Às vezes o network que rola na feira, sem dúvida, com os expositores, né? Isso eu falo não só em nome da Goimages, né? Mas a gente sabe que o mercado tem muitos players qualificados, com tempo grande de mercado, que conhece bem o mercado. E tu poder bater um papo com alguém que está, talvez, do outro lado da esfera mercadológica, o fornecedor. Às vezes, ali, tu tem uma base de inspiração muito grande. Tu acaba criando, inclusive, às vezes, uma empatia, né, com quem tá lá do outro lado, e tu entende, mais uma vez, que tu não tá sozinho, que o mercado é maior do que os problemas cotidianos, né, que existe uma indústria por trás. Hoje, por exemplo, a Goimages, a gente tá com em torno de 60 pessoas lá. Então, é algo que é grande já dentro do mercado fotográfico. Então, a Goimages, ela já tá bem posicionada a nível nacional, e isso a gente só acontece porque existe a confiança dos nossos clientes, né, que trazem o pedido para nós, mas existe uma confiança nossa também com o mercado. Porque ninguém investe no mercado que não sente confiança de que ele vai acontecer, que ele é pungente, né? Então, isso também, essa troca, muitas vezes, com o fornecedor no ambiente de feira, ela é saudável, para que o pessoal também amplie a mente. Opa, cara, tem um universo aí, dá para crescer, caso faça sentido, né? Tem umas pessoas que preferem ser
pequenos, né? E ter a sua força ali, ter o seu trabalho, o seu cotidiano, e tá tudo bem. É uma cultura, é uma questão filosófica, ideológica, digamos assim. Mas também tu tá amparado e ver ao teu redor que existem players maiores, que existem outras possibilidades de negócio, faz com que tu perceba que é um mercado que tem potencial. Muito grande, do né? crescimento da GoImage, né, que o Rafa comentou, dessa questão de termos 60 pessoas, eu não consigo colocar em percentual, mas eu garanto que muito disso foi as conexões, as boas conexões que a gente conseguiu ter ao longo do tempo. Pessoas que comungam do mesmo propósito, como o Maurício, que chegou também com a gente aí agora há não muito tempo, mas a gente já vê uma sinergia e uma longevidade, né, nessa construção de relação. Então, muito do que a gente conseguiu construir foi também baseado em eventos que tivemos, pessoas que conheciam. Não, mas olha, o fulano já passou por esse tipo de situação também, vamos falar com ele. E aí, então, isso tudo levando para a esfera do próprio fotógrafo, o evento em si, ele é o melhor ambiente para que isso, desde que o fotógrafo minimamente esteja aberto, né, a sair daquela zona de conforto, porque, como o Rafa bem comentou, muitos são solitários ou no evento às vezes ficam meio quietinho lá. Mas às vezes do lado tem uma pessoa que passou já por problemas, né, ou tem ideias que agregam muito. Então eu falo de novo dessas... pessoa muito inspiradora, né? A gente, nossa, quantas vezes aconteceu de tá próximo, né, a pessoas que... Ou mesmo outros eventos que fomos, por exemplo, eu fui bastante, tanto eu quanto o Rafa, fomos diversas vezes no RD Summit, que é um evento mais voltado a marketing, a tecnologia. Em Florianópolis. Agora está em São Paulo. E Em são eventos assim que eles trazem uma outra lógica de mercado, e muitos palestrantes desse RD Summit também nós trouxemos para o Goiânia On Stage, porque a gente entendeu. E do cara tá passando assim no corredor, eu dizer, Rafa, vamos lá falar com ele, vamos lá, queria o contato do teu assessor, porque eu tenho um evento assim, queria ver pra gente estreitar isso, para talvez tu ter a palestra. Não tem assessor nenhum, pega aqui meu celular, sabe? E aí essas conexões vão fazendo a gente crescer. Eventos como o Metamorfose, o Imagine On Stage e tantos outros que têm uma boa levada, assim, né, na fotografia, propiciam isso. Eu acho que é imprescindível, assim, a gente continuar com esses movimentos, né? Acho que é assim. Hoje em dia está muito na boca da galera, o fotógrafo empreendedor, o fotógrafo artista. Não é só uma questão de equilíbrio entre isso, é uma questão de ir além disso, de procurar muitas coisas que vocês passavam fora da caixa, porque o que a gente mais escuta é o fotógrafo falando assim, na minha cidade não vai dar certo, na minha cidade tem muita concorrência, na minha cidade tem gente que prostitui. Agora, onde é que tu vai aprender? E onde é que tu vai pegar a inspiração? Como o Rafa falou antes, né? E tu comentou também, Cris. Num evento de fotografia, eu não vou lá só para assistir palestra. Talvez de 18 palestras que vai ter no Metamorfose, nos 3 dias, em 2025, e agora numa tarde vão ter 4 palestras, eu vou mais pelo network. Sim. Eu vou mais para ir conversar com quem? Com uma encadernadora, que se tu for olhar numa questão de área geográfica, não sei se no mundo tem tantas encadernadoras tão potentes quanto aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. O Rio Grande do Sul e quem tem mais propriedade para falar sobre concorrência para o fotógrafo é o próprio fornecedor, o impresso. Vocês notam isso, que o pessoal procura e fala para vocês também, cara, é muita concorrência, isso. Sim. É no mercado todo, não é só na fotografia. Sim. Essa é aí onde volta aquela reflexão. É no mercado todo, não é só na fotografia. Eu tenho certeza que se for falar com pessoas de outras áreas, eles vão trazer a mesma situação, né? Tipo, vai falar com um dentista. Mas tem muita gente no mercado, tá se formando tantos dentistas por ano. Provavelmente ele vai ter a mesma reclamação. Se for falar com pessoas de qualquer outra área, vai ter essa mesma reclamação. Mas no final das contas, só muda o status disso quando realmente tu se estrutura de forma estratégica. Porque se ficar somente reclamando disso, em algum momento tu também foi um entrante. Exato. E
Tu cobrou pouco. Entende? E seja como for, mas será que quando tu era um entrante, o que aconteceu contigo? Teve alguém que de repente pegou na tua mão? Será que não é também uma certa responsabilidade quem tá há mais tempo no mercado pegar o entrante e auxiliar ele, levar para um evento? Ou, cara, vem cá, passa uma tarde comigo, vamos bater um papo. Deixa eu te mostrar até onde dá para chegar, o que eu consegui construir, vamos junto. Entende? Por que tem que ser um ou outro? Né? Será que não tem um equilíbrio aí que dá para ser criado? Né? Uma troca saudável? Assim como a gente sabe que tem pessoas que estão há muito tempo no mercado que tem muito a aprender com o cara que está entrando. Porque a gente percebe também algumas pessoas que, meu entrante e tal, e daí o cara tá me pegando serviço. Tá, se ele tá te pegando serviço, ele tá atingindo o público. E às vezes não é só o preço. Às vezes ele tá falando a linguagem do público. Talvez ele se modernizou. Talvez ele tá usando o canal certo. E o que eu vejo dos entrantes também, não é dos entrantes, tá? Não vamos falar exatamente dos entrantes, mas o que eu vejo que uma coisa que eu acho que vira um pouco o jogo é um termo que o Murilo Gun falava muito, que era combinatividade, né? Inclusive, o Murilo Gun, agora faz tempo até que eu não acompanho ele, mas ele falava muito do conhecimento em T, né? Tipo assim, onde a gente pode ser muito específico para uma coisa, mas a gente tem que ter um vasto repertório de conhecimento para poder gerar o quê? A combinatividade. Então, por exemplo, a inspiração do 3D da GoImage, ela não é de um 3D. Ela foi de um site da Fiat que foi visto lá que tu podia compor um carro e podia girar o carro. Poxa, como é que eu combino isso? Como é que eu abro os olhos para poder combinar coisas pro meu mercado? Hoje eu vejo muito assim, reposicionamento de branding. Por exemplo, fotógrafos que fazem retratos pro, mas que eles fazem uma ideia de reposicionamento de branding. Então, eu não vou por uma agência de branding, eu posso ir para um fotógrafo que entende minimamente disso. Mas daí é um pouco mais poético, Christian, para fazer um retrato. Eu já ouvi isso também. Mas agora, hoje em dia, tá ficando poético, assim. Então, eu vou fazer um retrato corporativo, mas daí agora eu coloco que é um personal branding. Ok, mas se eu embalei isso de uma forma que ficou vendável... né? E eu entrego algo nesse sentido e faz sentido para quem está me contratando, por que eu não posso combinar uma reposicionamento de branding com fotografia? E ao mesmo tempo, se tu quiser ser raiz, digamos assim, né? Não, eu sou retratista. Perfeito. Banca, cria o contexto para isso. Seja retratista. Entende? Coloca isso, te posiciona. Basicamente é posicionamento. Não, eu sou dessa forma e justifica o porquê. Vai ter pessoas que vão comprar a tua ideia. Por que eu puxei esse gancho? Desculpa, só para concluir. Porque o Rafa comentou de que as pessoas, os fotógrafos, às vezes, com mais tempo já de caminhada, eles têm muito para aprender. Ambos, né? Que essa troca é importante, né? Troca é importante. Porque eu percebo que as pessoas que entraram aí nos últimos tempos, elas têm mais esse movimento de buscar coisas, assim, um repertório diverso e combinar para fotografia. Às vezes, o mais antigo, ele tende a tendência natural... e isso acontece com todos nós, a ficar um pouco mais na zona de conforto fazendo mais do mesmo. Só que é um movimento meio silencioso, e tu vai sendo engolido, quando vê tu já não consegue mais. Então, abrir esses olhos para isso faz sentido. E aonde que eu consigo abrir esses olhos? Aonde eu tenho empresas, pessoas, eventos que possam me propiciar esse ambiente para que eu possa ter esse... Porque, por exemplo, não adiantaria para a GoImage ir só num evento de fotografia. Onde é que eu tiro inovação indo num evento de fotografia? Não que não sejam inovadores, tá? Sim. Mas aonde é que eu tiro camadas de tecnologia, de empreendedorismo e tal, que são diferentes da minha realidade? Eu tenho que buscar outras fontes. Exatamente. E hoje tem muita aquela questão do fotógrafo, ele diz assim, ou eu fotografo de tudo ou eu sou especialista. E tu falou uma coisa sobre plural antes. Uhum. Eu acho que o pluralista é que vai tirar muita vantagem no futuro. E pluralista não é tu fotografar de tudo. É tu entender. Meu pai sempre dizia lá, um professor meu e meu pai falava assim, quando tu pegar a 0 hora, vamos voltar lá para 30 anos atrás, né? 25 anos atrás. Quando tu pegar a 0 hora, lê mundo. Lê o mundo. Ali tá o que tu consegue conversar no dia a dia com as pessoas. Porque se tu for olhar só esporte, tu vai falar só de futebol. Então é tu entender um conceito. Porque quando tu vai atender um cliente, tu tem que falar de tudo.
Porque necessariamente o cliente que chegou às 9 da manhã, o que tu vai atender a uma tem um conceito de vida totalmente diferente. E tu vai ter que conversar com ele. Não é só fotografar. Sim. É tu ter essa troca. Então é fora da fotografia que tu aprende a lidar com o cliente, a conquistar o cliente e, que nem tu falou assim, atrair aquele público que tu quer. E no final das contas é entender a voz desse cliente, né? Porque se tu não tiver uma escuta ativa do mercado, às vezes, pô, no que eu tô errando que eu não tô conseguindo? Tá, mas tu tá analisando o comportamento desse cliente? Tu tá entendendo se o que tu tá oferecendo tá de acordo com o que o cliente realmente tá buscando hoje? Porque às vezes a gente acaba ficando muito enraizado num posicionamento também. Então, eu concordo e acabei de falar sobre posicionamento. Tem que ter posicionamento. Mas, obviamente, o posicionamento que faça sentido para quem tá lá na ponta. Entender se existe uma comunidade que comunga desse teu posicionamento. E escutar o que ela realmente busca diante disso. E aí tu entra nos detalhes, desde o ambiente, a linguagem fotográfica, falando de fotografia, a embalagem que tu vai entregar ao teu produto, o teu tipo de produto, entende? Se a pessoa prefere ser atendida presencialmente ou virtualmente. Tu começa a entender realmente o que vai performar para que realmente o negócio aconteça, né? Porque a partir do momento que tu não escuta, tu não tem nenhuma noção de como que a pessoa que busca o teu serviço se comporta, onde ela frequenta, o que ela realmente consome no dia a dia dela, marcas e tecnologias e conceitos que ela possa curtir, criar, seguir. Se tu não tiver um mínimo desse repertório, tu é um peixe fora d'água. É aquela velha história, tu vai só fotografar, tu não vai ter também aquela, na questão do atendimento ao cliente, de ter aquele equilíbrio, não equilíbrio, mas saber quando tem que ser flexível e quando tem que ser firme nas tuas convicções, né? Aí onde entra o posicionamento, né? Cara, isso eu não faço. É a mesma coisa, por exemplo, a GoImage não vai vender um álbum com glitter. Pelo menos no posicionamento atual dela, e obviamente uma empresa é um organismo vivo, né? Não, eu tô falando por legal falar isso. Não tá escrito a caneta. Então, por exemplo, hoje não faz sentido nenhum pro nosso posicionamento atual vender um álbum com glitter, né? Mas a gente sabe que tem empresas que fazem isso. E tá tudo certo. Aí, nesse caso, a gente entende que, cara, eu não vou chegar pro cliente e vou dizer, talvez eu faço e tal. Eu explico os nossos motivos e entendo se essa pessoa, ela comunga do mesmo pensamento, aí ela vai estar com a gente. Então, existe um posicionamento nesse sentido, porque senão eu vou estar sendo leviano. Entende? Em fazer esse produto somente para pegar o cara, mas na verdade eu não estou entregando o melhor que eu posso entregar, né? Que hoje, já de uma longa data, a GoImage foi muito pro lado da tecnologia como um dos diferenciais. O Cris falou há pouco sobre o 3D, né? E ao ponto de hoje a gente estar se posicionando como um ecossistema para o mercado fotográfico. Então hoje o fotógrafo que entra na GoImage, ele não tem somente álbum para consumir. Ele tem uma ferramenta poderosíssima que é o 3D. Junto disso, ele tem uma ferramenta de pagamento, que é o GoImage Pay, onde ele consegue criar uma página de vendas para gerar o seu link de pagamento extremamente personalizado, com espaço para copy, né? Fazer o discurso de venda, vídeo, o próprio 3D, fotos. Então, tu consegue potencializar a venda. Então, são ferramentas que estão aliadas à tecnologia para resultar lá no produto impresso. E temos também a camada de conhecimento, que a gente lançou o GoImage Academy, onde quinzenalmente a gente tem aulas lá na GoImage, né, de forma online, e que depois fica hospedado nessa plataforma, né? Além disso, tem outros projetos que estão para serem lançados logo em seguida, ainda esse ano, para que a gente possa compor realmente esse ecossistema. Então, hoje... O mundo GoImage. Então, a gente entendeu que, cara, a gente é bom no que faz, a gente faz os álbuns com qualidade, e hoje, muitas empresas do mercado, a maioria delas, o próprio fotógrafo não é bobo, né? O nível de qualidade, ele tá alto no nosso mercado, né? Em termos de produto impresso. Então, não somente a GoImage, mas outros concorrentes também entregam um bom produto, né? Mas como que a gente consegue se diferenciar nisso tudo, né? A gente entendeu e vibra internamente, por conta da nossa inquietude, o que mais a gente pode botar no mercado que vá além somente do impresso? Justamente porque a gente acredita no mercado. Entende? Porque se a gente não acreditasse, a gente poderia continuar fazendo o feijão com arroz, bem feito, mas a gente quer convidar o fotógrafo a, não, cara, tem uma empresa que luta por ti, que entende que tu é um negócio. Tu vai precisar do meio de pagamento, tu vai precisar adquirir conhecimento,
Tu vai precisar entregar teus arquivos em algum momento, e tá tudo bem com isso. Entende? Então, a gente tem tudo isso já no nosso radar, que é justamente por acreditar no mercado E fotográfico. aqui fica uma coisa bem... vou fazer uma síntese do que eu peguei, tá, Rafa? Me corrige se eu estiver errado, é um recado pro fotógrafo, tá? Onde é que a GoImage aprendeu isso? Não foi olhando o concorrente. Não. Aí é onde eu ia comentar. Eu ia fazer uma pergunta... Sem desmerecer ninguém. Não, tá? de forma alguma. Até porque eu acredito assim, que a gente estava até falando antes da gravação, né? Sim. Não é porque tu se posiciona de uma forma que eu tenho que te convencer a se posicionar É igual a verdade mim ou absoluta. pegar... Não, cara. Se tu tá seguro, inclusive, que a tua cultura organizacional, que a tua empresa quer trabalhar dessa forma, tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Tanto que, como tu falou, né? Num cercado aqui, que é o Rio Grande do Sul, talvez no mundo não tenha num raio de quilômetros tão curto tantas empresas vivendo da fotografia. Que tem seu faturamento, que tem seus clientes, né? E que estão fazendo acontecer. E é aquilo que a gente comentou, que o Rafa falou bastante ali da questão da nossa inquietude e tudo. Ela tem uma lógica que também, de novo, é simples, né? Por exemplo, quando todo mundo já tem um trabalho de impressão muito bem feito, um atendimento adequado, onde é que está o diferencial? A tendência natural é o quê? Preço. Certo? É uma lógica, né? Uhum. Quando não há diferencial, qual que é o diferencial? O que é o mais fácil? Preço. Não é um jogo que a gente queira jogar. Óbvio que a gente tem promoções, a gente faz campanhas, faz diversas coisas que são sensíveis a preço. Mas a gente sempre procura ser também conhecido realmente por um atendimento de qualidade e por algo que desafie o status quo. É uma coisa nossa. Não, de novo, tá certo ou errado, não sabemos. Mas agora eu faço a pergunta. Tu te lembra como que a Amazon nasceu? Livros. E o que é a Amazon hoje? É um ecossistema. Mercado pago. Aliás, mercado livre. Sabe? Então, e tantos outros. Se tu for analisar a própria Nubank, então, que nasceu como um banco. Era só cartão de crédito. E aí, bem lembrado. Era só um banco, que já ficou tão em nós, assim, internalizado isso. E tantos outros, né? Aonde que a gente começa a entender por que eu não posso me desafiar, eu enquanto GoImage, né? Me desafiar a fazer algo que realmente seja diferente e aí o fotógrafo não compre mais de uma encadernadora e ele acabe se envolvendo e sendo imerso em um ecossistema. Por que não? Então, assim, o core business da GoImage, o que a gente faz de melhor, sim, são os álbuns, são as entregas que a gente tem. Quando a gente coloca o meio de pagamento, a gente já entende que o fotógrafo já estudou ele, já sabe que ele precisa do meio de pagamento. Que vai fomentar a venda de mais álbum. Que vai poder fazer a parte da entrega através de galerias, que a gente começou com a Fotogo e hoje a gente está lançando uma nova versão disso já dentro do próprio site. Academy, batendo sempre naquilo que a gente fala. A educação é o que vai libertar. A educação é que vai... E quanto mais, melhor. Cada fotógrafo vai ter que ter o discernimento de entender qual que é a melhor fonte. A GoImage tem que ser uma fonte. O Metamorfose tem que ser outra fonte. Sabe? O Robson, Vanassi, tantos outros que fomentam a educação, né? Então, se a gente começa a construir um mercado mais educado, a gente constrói um país melhor se a gente tem uma educação melhorada. Visto o Japão, visto a China, a gente esteve na China recentemente, a gente consegue perceber a diferença cultural que tem a partir da educação, né? E a gente acredita nisso. Né? E a gente acredita que, meio audacioso, o fotógrafo vai poder entrar na GoImage e entender, poxa, mas aqui eu tenho as coisas que eu preciso, sabe? Eu vou ter um bom atendimento, eu vou ter produtos excelentes, eu vou ter uma camada de educação, se eu tiver alguma dúvida, eu vou pesquisar lá como vender mais álbuns. A gente teve uma aula incrível agora com a Veridiana semana passada. Como eu construo um arquétipo? Tivemos aula também. Como que eu consigo melhorar minhas redes sociais? A gente teve também. Então, coisas assim fazem com que o fotógrafo tende a tendência... aliás, a gente espera, né?
que ele goste de estar na GoImage. É isso que a gente vem construindo, que ele queira estar na GoImage. E aí eu aproveito para dar mais um recado para o fotógrafo. Vem para o Metamorfoses agora para o evento de lançamento, no dia 30, porque nós vamos ter 2 palestras, vamos ter 1 hora de intervalo para a galera fazer network, e talvez nessa 1 hora, pessoal, nessa 1 hora vocês vão lá no espaço da GoImage conversar para entender como tu pode entrar nesse mundo, né, nesse ecossistema da GoImage, porque aí que eu vejo o maior desafio do fotógrafo. Ele vai para um congresso, ele olha e aí ele não aplica, ele não bota na rotina dele isso. Eu acho importantíssimo tu seguir, e é o que vocês estão fazendo. Daqui um pouco, se chegar um fotógrafo e for no espaço da GoImage, conversar com o Cris, com o Rafa, com o Mioto, né, que depois eu quero falar um conselho que ele me deu, fantástico, né, com o Kleber, com mais pessoas ali da GoImage, tu vai entender como tu pode fazer isso no dia a dia pós-congresso depois, se aperfeiçoar e usar essas ferramentas que vão te poupar de tu fazer um álbum aqui, de tu fazer o pagamento ali, de tu fazer tudo separado, vai te custar tempo. E hoje, a maior riqueza que a gente tem é o tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito nesse lugar que a GoImage se posiciona. Justamente por entender que muitos fotógrafos são eu-presa. Né? É uma empresa de uma pessoa só, muitas vezes. E a gente usa a tecnologia justamente como um meio de facilitar. Porque eu não posso ser um problema no dia a dia do fotógrafo, cara. Eu tenho que ser a solução. Entende? Ele tem que entrar ali no site, ele tem que ir do ponto A ao ponto B, sem fricção, entendendo o que ele está comprando, tendo confiança, sabendo o que ele vai receber, quando ele vai receber e, de fato, receber. Porque senão, cara, pensa o pepino de um cara que tem que fotografar, tem que editar, tem que atender, tem que vender, tem que diagramar, tem que mandar o álbum, tem que receber o álbum, tem que entregar o álbum. Entende? Eu não posso ser um problema nessa jornada, porque ele tá sozinho ali, né? Então, quanto mais rápido, mais fácil, mais fluida for essa jornada, quanto mais soluções, e a gente acredita que a tecnologia é o meio disso, eu colocar no mercado, mais eu tô respeitando o cara que tá lá na ponta, matando um leão por dia, como dizem, né? Tendo que fazer todo esse trabalho de atendimento, de fotografia, de diagramação, edição e entrega, mas eu estou sendo empático, inclusive, com o mercado. Então, isso é algo que a gente colocou no nosso DNA, já internalizou, e acredita muito na tecnologia como o meio, né, para que essa empatia, de fato, aconteça. E esse processo não foi da noite pro dia. Não, cara, são anos. É um organismo vivo de novo, né? São muitos anos já que a gente vem nesse desafio tecnológico. E, cara, a gente às vezes precisa de um chacoalhão, sabe? E bem ou mal, à época, quem tomou esse chacoalhão fui eu, né? Eu tive num evento, eu estava sozinho na primeira edição, e eu fui lá de novo no RD Summit. E lembro bem que os caras falavam sobre um conceito chamado inbound marketing. Cara, eu juro pra ti, 70% das palestras que eu fui e das pessoas com que eu falei, e eram 8.000 pessoas naquela época, eu não entendia o que os caras estavam falando. Eu não entendia. Era muito assim, termo novo, tudo termo em inglês, que às vezes a tua tradução literal não fazia sentido para aquilo que... Eu dizia, tá, mas eu lembro que eu falei com a Elis, que fez um trabalho para nós um tempo. Elis, mas o que é inbound marketing? Inbound marketing é difícil de explicar assim, o que é. É tudo, é um pouco de tudo. Então, tá, mas e aí, onde é que eu chego? Como é que eu faço, sabe? E aí eu voltei me questionando assim, onde é que eu estava que eu não vi esse movimento todo acontecer. E aí foi onde a gente começou, e isso faz vários anos. Isso foi em 2016 ou 2017. Né? A gente já tinha um pouco dessa lógica de tecnologia, de botar um novo ERP, que é um sistema de gestão, sair um pouco da questão da melhorar isso, né? Melhorar o site, melhorar. A gente entendia que o ponto de entrada era aquele ali, mas, cara, onde é que eu tava? Conversei com o Rafa, com o Fábio, com os outros sócios, e disse, cara, a gente precisa começar a abrir os olhos para isso, porque a gente não está falando do mercado fotográfico, a gente está falando do comportamento de consumo. E, por consequência, o fotógrafo, enquanto consumidor também de outras plataformas, ele espera no dia a dia dele que ele vá poder se relacionar com empresas que tenham a mesma lógica. Ou seja, eu não posso estar consumindo Netflix, Spotify e bancos digitais
E no meu dia a dia eu tenho uma empresa um pouco mais arcaica do ponto de vista tecnológico. Eu não conseguia conceber esse conceito, né? Tipo, eu não posso mais, eu preciso, porque o comportamento de consumo, sendo fotógrafo ou não, já mudou. E aí foi esse chacoalhão que começou a fazer com que a gente colocasse a cultura da inovação na empresa. Passou por um processo que foi doloroso, porque eu tive sentado também, nós, né, na frente, a gente acha a GoImage inovadora. E o consultor, sabiamente, disse assim, tá, mas é inovadora a partir da ótica de quem? De vocês ou do cliente? Quem que enxerga inovação? São vocês ou é o cliente? Não, não, se vocês acham o que vocês acham, não interessa, porque o que importa é que se o cliente enxerga vocês como inovador. Sabe? Então, é um processo doloroso e que não acabou. Fazendo uma analogia, aquele fotógrafo que diz assim, eu sou perfeccionista, comparado a quem? A Leonardo da Vinci? Peraí. Vamos ver quem que é. É mais ou menos a mesma coisa, então, né? a gente entendeu que entregar isso da melhor forma pro fotógrafo, a gente está aprendendo, tá? A gente não é uma coisa que a gente sabe, domina. Até porque a GoImage, ela é uma empresa tecnológica, mas ela não é uma empresa de tecnologia. E isso dá toda a diferença. Né? Então, a gente está colocando cada vez mais camadas de inovação, de tecnologia, para que o fotógrafo se sinta mais aderente ao nosso ecossistema, né? E que não veja fricção, como o Rafa falou, na jornada dele, que já é tão conturbada, né? Já tem bastante coisa para fazer, então, poxa, vamos dar uma força para o cara vender mais, para o cara se dedicar, então, mais à sua arte. Se ele tem um viés um pouco mais artístico e um pouco menos vendedor, empreendedor, que a gente facilite essa jornada. E o cara que já tem esse viés de venda, que ele possa ter ferramentas na GoImage que impulsionem ainda mais isso. E vai ter. Vai ter. Esse ecossistema aí, que nem diz, um ecossistema grande. Não é ecossistema, é tu resolver todos os teus problemas. Tu viver aquele mundo. E legal que vocês nunca brigaram com o futuro, né? Não. Quem briga com o futuro é igual brigar com o vento, né? É igual brigar com o vento. Se não tem saída, ou é, né? Porque a gente vê muito isso na fotografia. Não, isso eu não vou fazer, está todo mundo fazendo. Não, se está todo mundo fazendo, tem um porquê que está todo mundo fazendo. Porquê, né? O Cris trouxe até a questão das plataformas, né? Se tu for parar para pensar, hoje, qual que é o contato cotidiano das pessoas como um todo? Aí esquece mercado, né? Isso o próprio fotógrafo pode fazer essa reflexão. Hoje as pessoas estão imersas em grandes plataformas. Instagram, TikTok, Spotify, Netflix. E quando o cara olha para como é que essas ferramentas se comportam no mercado, não somente como negócio. O que elas colocam ali na mesa? Entende? Às vezes a gente, a partir dali, pode surgir alguns insights. Porque, cara, são muitos botões, são poucos botões. Eu falo demais, eu falo menos. O que a pessoa está ouvindo, o que a pessoa está consumindo. E se a gente não tiver ligado, e aí é a briga com o futuro. Acho muito boa essa, né? A gente não brigar com o futuro, é verdade. Você tem que entender que, cara, tem movimentos, tem ondas que ou tu se adapta e surfa, ou tu morre afogado. Não tem muito escolha, entende? E aí, a partir disso, muitas reflexões podem se desdobrar, né? De comportamento, de posicionamento, de ferramenta, de linguagem, né? Eu comento às vezes, eu nunca fui noveleiro, nunca fui de assistir novela, mas eu percebi que depois da Netflix, a Globo teve uma reestruturação na sua linguagem fotográfica das novelas. Não sei se vocês perceberam isso também, mas teve uma mudança também. Teve mudança de algumas séries, eles criaram o Globoplay, etc. Porque eles estavam perdendo audiência. Talvez para a Globo, assim como para a Blockbuster, que foi engolida pela Netflix, talvez era só um movimento. Isso aí não... Imagina, nós estamos há tantos anos no mercado, né? A gente tem um líder de audiência. E a partir de um movimento que parecia ser pequeno... é mais a galera mais nova, vai indo e as facilidades vão aumentando. Ele foi crescendo e o ego do outro diminuir. Entende? Então aí tá uma grande reflexão do que a gente estava falando, inclusive, antes, né? O quanto um não aprende com o outro. Hoje a Globoplay, uma vez, eu não lembro se foi tu, alguém falou de uma palestra lá, que a Globoplay hoje já representa uma boa camada de faturamento. Eu não lembro qual que é, mas eles se readaptaram, mas eles tiraram, no final das contas, um aprendizado da Netflix. Eu acho, aí que tá.
que eu gosto, eu uso como inspiração muitas vezes, e talvez caiba aí pro fotógrafo, se entender que isso fizesse sentido, tirar alguma dica daí. Mas a Globo, cara, eu tenho minhas ressalvas, tá? E eu nem vou entrar nesse mérito, mas enquanto empresa, ela se reinventou em diversos momentos, tá? Por exemplo, ela continua sendo a maior TV de canal aberto, né? Mas, por exemplo, quando tinha a parte de outros canais e aquela TV por assinatura, né? Do TV a cabo por assinatura. Sky, Net. Eles tinham lá a Globosat. Mas eles não foram os pioneiros. Eles entenderam o movimento e fizeram. Fizeram a lição de casa. Quando entenderam que o canal era streaming, eles começaram já tinha Netflix, não foram os que inventaram. Mas eles foram lá e fizeram a lição de casa. Eles demitiram um monte dos medalhões que tinham lá, que provavelmente na despesa lá de pessoas era uma linha enorme. Eles tiraram quem não dava resultado, botaram inúmeros engenheiros lá, criaram o Globoplay. E pelo dado que eu tinha na época, a Globoplay no Brasil representava mais assinantes do que a Netflix no Brasil. Então não é mundo, Brasil. Já representava mais. Hoje eles têm as próprias séries, eles entenderam o movimento. Então, é uma empresa que ela não tem uma inovação, tipo assim, ela não lança algo inovador, mas ela entende o movimento, se adapta, combina, copia, melhora, e é uma empresa que ela vai perpetuando. Como ela está hoje financeiramente, não faço ideia. A diferença mas da ela inovação incremental e a disruptiva, né? Ela não é uma inovadora assim de forma disruptiva, mas ela consegue, ser, né? E nem sempre, aí que tá, é onde eu ia chegar, nem sempre precisa ser. Então, e tu não vê eles fazendo uma campanha, quando vê... a coisa vai, eles já têm penetração, fluindo, sabe? Né? Porque uma coisa eles têm... quase um CRM. É o que eu ia comentar, uma coisa eles têm muito forte, que é uma base de consumidores, uma base de clientes enorme, entende? E aí eles entenderam que, cara, a gente tem uma base, existe uma fidelidade ali. Mas para eu não perder isso, eu preciso me adaptar, porque alguns vão escapar. Como é que eu trago esse cara de volta e como é que eu faço para que toda a base continue, né? E uma tem coisa que incrementar. Que eu vejo muito na GoImage, no cliente da GoImage, tá? É que se tu for chegar e falar para o cliente da GoImage em CRM, a maioria sabe o que é. Porque talvez foi cultuado por um vendedor, por alguém ali. Mas assim, eu fui em eventos que eu tinha mais de 100 pessoas, eu pedi para levantar a mão quem tinha CRM, 7 levantaram a mão. Quem usa, 2 levantaram a mão. Cara, o CRM é uma das ferramentas mais poderosas né? de uma empresa. E isso é gestão. E aí às vezes a gente fala, CRM, né? Se a gente for pegar o que é o CRM, né? Na sua tradução é Customer Relationship Management, que seria o cadastro, o gerenciamento dos cadastros de clientes. Cara, se o conceito de CRM é gerenciar os cadastros de clientes, não importa se tu tem um software ou tu tem uma agenda, ou tu tem um Excel. Um Excel. O importante é o que tu faz com isso, sabe? Tu tem um cadastro estruturado de cliente, né? Cara, então como é que tu vai lançar uma campanha pro Dia das Mães, por exemplo, se tu realmente ainda não tem a noção de quais foram as mães que já compraram na campanha passada? Por que não criar um grupo VIP dessas mães? Tu tem estruturado lá, se tu tem um bom cadastro, sabe qual foi o último contato, quantos follows tu fez, tal. Então, cara, às vezes o CRM, ele é mais simples do que parece, né? É uma questão de mudar um pouco da cultura. Eu tô com 47 anos, cara. Eu, com 25 anos, eu vou no mesmo barbeiro. Desde os 25 anos de idade. Porque num dia do meu aniversário, era 3 horas da tarde, ninguém tinha me dado ainda parabéns, eu recebo uma mensagem, um SMS, na época, do barbeiro me dando feliz aniversário. O cara tinha a data do meu aniversário e ele fazia isso com todos os clientes. A fidelização que esse cara tinha. Sim. O cara cobra 2 vezes mais do que qualquer outro lá. Por quê? Porque ele trata bem o cliente, ele fidelizou. E ele olhou como negócio. Exato. Então não é só sobre fotografar, não é só sobre cortar cabelo. Exato. Né? Realmente tu tem que olhar para teu negócio como um todo, o que ele fez, relacionamento com o cliente. Ele tinha base, ele sabia o dia do teu aniversário. Ele, enfim, provavelmente deve ter outras camadas de experiência lá dentro, que é gestão, que é atendimento, etc., que fazem com que tu esteja com o mesmo barbeiro há 22 anos. 22 anos. Entende?
Então tá aí uma inspiração, que se a gente parar pra refletir, a gente entende, cara, que não é somente o ofício. Não é somente, eu gosto... A coisa que o cara mais gosta, talvez, é cortar cabelo. É ver o cara transformado. Chega lá o Maurício, cabelo meio descabeladão lá, volta alinhado, cabelo na régua. Hoje eu não passei por só pra deixar claro, né? Pede desculpa aí pro teu barbeiro. Mas, pessoal, o papo tá fantástico. A gente tá indo pro final. A gente vai falar agora só um pouquinho sobre Metamorfose, mas falamos de Globo. Renato Rocha Miranda vai estar palestrando no Metamorfose. Fotógrafo há 30 anos. A maior parte da vida dele trabalhando para a Globo, indo para vários. E ele diz o seguinte, 99, alguma coisinha das fotos no mundo são feitas com celular. Hoje em dia. Só. Tá assim. E é um cara que vai passar muito conhecimento no ano que vem. Acho que tem reportagens já sendo feitas, né, com o celular. E ele ia fotografar os atores da Globo com o celular. E os caras falavam, tu tem 2 minutos agora para fazer tantas fotos ali, vai lá e faz. E tinha que aproveitar aquele tempo com os atores. Então ele vai passar muita coisa ali pra galera. Que legal. Inovação também ano que vem. Muito bom. Mas falando do evento de lançamento agora, dia 30 de setembro, onde a GoImage vai estar presente, vai estar dando palestras no espaço dela ali, para quem quiser aprender mais sobre o ecossistema da GoImage. 30 de setembro, vocês vão estar lá. O que vocês esperam agora desse movimento que vocês já estão acompanhando com Metamorfose, que o Rafa e o Cris, graças a Deus, né, estão com a gente, mas também falaram que foi muito importante fazer o evento agora, esse ano, não deixar para o ano que vem. Sim. Tá? E ano que vem a gente vai ter um evento saindo de Lajeado e vindo para a Serra, né? Sim. Num lugar fantástico, próximo. Então, por que o Metamorfose está fazendo um evento de lançamento aqui na Serra, sendo que ele já está anunciado, o evento de Metamorfose? É para mostrar que a gente está aqui, é para dar um aperitivo do que a galera pode ter lá, e o evento não tem custo. É 1 quilo de alimento não perecível. Porque eu não digo que 1 quilo de alimento é um custo. O fotógrafo vai levar e vai estar doando para uma instituição de caridade lá de Lajeado. E eu espero muita gente lá. A gente já está com quase 100 pessoas. Que legal. Mas o limite é 200. O espaço não comporta mais que isso. E o Rafa viu o local, né? É incrível, incrível. Lugar muito massa. A expectativa é muito grande, né? Já pro evento de lançamento, porque reforça tudo que a gente estava falando aqui agora, né? Mesmo não sendo o evento principal, já vai dar para sentir um gostinho do que o Metamorfose representa para o mercado, né? Vai ter muita troca. Lá no nosso stand a gente vai estar também de portas abertas para receber todo mundo. E acho muito interessante a gente poder bater um papo com o mercado, justamente por eu acredito que essa troca ela é muito saudável para a GoImage e pro fotógrafo. A gente aprende. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava numa feira, lá em São Paulo, onde um cara pegou e me disse assim, Rafa, eu quero que tu me conte no detalhe como é que é feito o processo do álbum. Daí eu falei, disse, não, eu quero mais detalhe. E aí ele foi me instigando, daí eu achei curioso, porque nunca, não é que nunca, mas é muito raro a pessoa perguntar isso. Mas eu percebi que ele não era técnico. Ele não queria saber tecnicamente, assim, no detalhe qual papel, qual químico. E ficou, daí no final eu disse assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que ele me perguntou isso? Quanto mais eu tiver conhecimento sobre o que eu tô vendendo, mais confiante eu vou estar. Então, passem lá para conversar com a gente. Vai ser um prazer receber a gente, tomar um café, poder apresentar tudo que a GoImage tem de solução e poder também ajudar, inclusive, no processo de venda de álbum, que a gente sabe que é uma dor do mercado. Muita gente diz, meu cliente não compra álbum, eu não consigo vender álbum, né? Então, a gente tem todo o ecossistema para apresentar, mas tem também muito repertório para ajudar nas vendas, né? Legal. Da mesma forma, eu assim só reforço tudo que o Rafa comentou, porque a nossa linha de raciocínio é muito parecida, tá? Eu acredito que, de novo, toda vez que tiverem boas ações acerca de educar o mercado, a gente vai estar presente, não digo em todas, mas assim, pelo menos nas que a gente realmente acredita e entende que tem um movimento de transformação e de propósitos que se alinham ao nosso, a gente vai estar ali, porque sempre foi um evento muito responsável, né? Eu vi a entrega, eu vi a dedicação que o time inteiro tem, né? Então, todas essas situações que forem e estão evoluindo, elas são benéficas para o mercado e para a GoImage não poderia ser diferente. Então, é um evento, de novo, que tem muita... Eu percebo responsabilidade, eu percebo caráter, percebo coisas muito boas. Então, é nesses que a gente quer estar. E não é rasgação de seda, tá? Porque proposta e oferta de eventos a gente recebe
mensalmente, tá? Então, a gente entende, assim, o que faz sentido participar. E da mesma forma, fica o convite, né, para todos aí que quiserem participar lá no Metamorfose, visitar o stand da Goema. A gente vai bater um papo super legal lá sobre ecossistema, sobre venda, né? E acho bacana, Maurício, também que tu tá trazendo pro mercado não somente o conhecimento. A gente vive a era de muita informação e pouco conhecimento, né? Tu tá trazendo conhecimento de qualidade e uma experiência agregada. Porque eu tive a oportunidade de conhecer o lugar lá. Então, tem um entorno ali que, cara, eu não fui ainda, inspirador. Então, cara, tô ansioso. Vale a pena. Vale a pena. Para quem não sabe, o Vila Miquelon é no Vale dos Vinhedos, atrás, para quem conhece o Mama Gema, o Pizza Entre Vinhos. Sim. Um pouquinho antes do Spa do Vinho. É fantástico o local. Dia 30 de setembro, 2 horas da tarde, vamos ter uma palestra com o Eduardo Neri sobre casamento religioso, com a Catiele Vatti sobre fotografia de família. Aí vai ter um intervalo, aquele de 1 hora, para a galera fazer um network. Depois vamos ter uma palestra com o Adriano Dumer, que é uma grande revelação de vendas, né? E depois termina com o Alexandre Gran, que vem de Houston, Texas, para falar como colocar sentimento na fotografia. Olha e aí aí. a gente encerra e vai pro happy hour. E aí eu quero saber, vai ter viola no happy hour? A gente tá aí pra jogo, só, né? É só indo pra saber. Então, Vamos deixar o saber. suspense. Isso aí eles não querem dizer, mas é que o cachê é alto, tá, galera? Muito alto. Então, Massa, pessoal, cara. muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, Maurício. A Maurício, gente que muito agradece, obrigado. cara. É um prazer. Valeu mesmo. E para aquele fotógrafo que pede nas lives ou que pede quando conversa comigo, Maurício, em quantos eventos de fotografia tu foi? Quantos congressos? Na verdade, antes de criar o Metamorfose, eu só tinha ido no On Stage, né? E galera, vou contar um segredo para vocês. Aquela vez eu ganhei um ingresso de uma pessoa que não foi, mas eu pagaria 3 vezes para ter ido. Depois eu fui num outro On Stage para aprender mais. Então, se vocês perguntando se é questão de saber de referência, perguntando quantos congressos Maurício foi, não foi quase nenhum, mas é em cima de cards e buscando como a GoImage fazia aquilo ali. Por que que... Ah, mas o cara não é fotógrafo, tá palestrando por quê? E aí eu fui atrás, porque eu peguei o conceito. Então, a minha referência, pessoal, foi a história do GoImage On Stage. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por você estar aqui, agradece. compartilhar com a gente e aprender tanto com vocês aí. E continuem nessa levada aí, né? Continuem colocando gente para dentro, fotógrafos, dentro desse ecossistema. E também não só fotógrafos. Tem pessoas que podem usar o GoPay. Exatamente. Não precisa ser fotógrafos, né? necessariamente. Então tá. Obrigado. Tamo junto. Estamos Eu te encerrando. agradeço. Valeu, galera. Valeu. Forte abraço. Valeu. Aí. Obrigado.